Muito bem. Então, eu queria primeiro dizer para vocês o que eu digo sempre, a importância de nós sairmos devagar da meditação. Nós sempre começamos a meditação com meio minutinho de silêncio, fechamos os olhos, esperamos um pouquinho, começamos então a repetir o nosso mantra, mas nós saímos da meditação mais lentamente. Paramos de repetir o mantra e continuamos aí com os olhos fechados por mais 2, 3, 4 minutinhos. Cada um de vocês vai sentir a sua real necessidade. Se eu sentir que eu estou muito mergulhado, muito profundo, o ideal é ficar um pouquinho mais de tempo. E se eu sentir que eu estou muito excitado, num processo intenso de eliminação de tensão e estresse, também o ideal é ficar um pouquinho mais de tempo do que o usual. Se eu puder ter Gandharva, é só vocês entrarem no aplicativo Maharishi Veda, e vocês podem ter Gandharva, Samaveda, 40 aspectos do Veda. E a gente pode falar sobre isso também numa outra aula, né? Mas vamos lá. Então, hoje nós vamos falar... Só vou deixar aqui nosso relógio para não atrasar muito com vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre leve consigo somente o essencial. O que a gente quer dizer com isso? O que significa levar somente o essencial? Eu vou dar um exemplo para vocês que todo mundo conhece, porque todo mundo já passou por isso em algum momento na vida, que é quando a gente viaja mesmo, né? Vou viajar pela primeira vez para um lugar super bacana, sei lá, vou sair do Brasil, né? Eu vou ficar um tempo maior fora, ou até vou morar um tempo fora, né? Estudar fora. E aí eu fico me programando, né? Vendo o que eu preciso levar. Vou precisar de mais isso, mais aquilo, menos aquele outro. E aí, se eu não me planejar muito bem, se eu não organizar tudo muito bem, ou vai sobrar alguma coisa, ou vai faltar alguma coisa, né? E aí a gente vai, faz a nossa viagem, e aí no meio do caminho da viagem, fala, faltou tal coisa. Então, acho que eu trouxe calça comprida, calça demais, ou vestido demais, sapato demais, né? E aí a gente vê que mesmo planejando, a gente às vezes falha, né? Estou falando isso de coisas muito comuns, corriqueiras, que a gente leva. E na nossa vida, o que é que a gente carrega, né, ao longo da nossa vida? A gente carrega coisas materiais? Também carrega, claro, né? A gente estuda, carrega livros, e alguns a gente não consegue se desfazer deles porque adora, porque vai reler mais vezes. A gente carrega, sei lá, coisas, né? A gente acumula, às vezes, roupas. Uma roupa que a gente gostava muito, que é de 20 anos atrás, mas a gente não consegue se desfazer dela, né? A gente carrega bens, né? A gente trabalha para acumular bens, e a gente acumula bens. Tudo isso tem um peso na nossa vida, né? Eu estava lembrando de uma história de outro dia. Deixa eu só falar uma outra coisa para vocês. Bom, primeiro, eu espero que todos estejam me ouvindo muito bem. Né? Eu não tive... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Né? Não tem ninguém falando nada aqui no chat que está ruim o som. Né? Então, tá bom. Então, a gente acumula, a gente vai levando ao longo da nossa vida muitas coisas. Gente, era isso, eu interrompi por causa disso. Se vocês quiserem falar qualquer coisa, é só vocês entrarem aqui no chat, seja pergunta, seja sugestão, tá? Entre no chat, seja exemplo, se vocês quiserem contar um pouco de vocês também, que aí eu vou replicar para o grupo e a gente vai conversar junto sobre isso também, tá bom? Obrigado, Márcio, que o som tá bom. Então, a gente vai levando aí ao longo da nossa vida, a gente vai carregando coisas, né? A gente vai acumulando coisas. E eu lembrei de uma história, é uma história, inclusive, que eu conto numa das, enfim, em palestras que eu dou, que é a história do Eduardo. Eu vou chutar o nome hoje. É a história do Eduardo, e aí eu começo contando a história do Eduardo, dizendo que o Eduardo é um rapaz de 20 e poucos anos, bem sucedido, né? Fez uma universidade boa, foi um bom aluno, um cara interessado. E ele trabalha numa empresa e ele vai muito bem nessa empresa, ele consegue se destacar em relação aos colegas, né, em relação aos demais funcionários. E ele começa a crescer na empresa pela qualidade que ele tem, né, de aprendizado fácil, de
enfim, criativo, e ele começa, então, a crescer na empresa. E à medida que ele vai crescendo na empresa, ele vai abrindo mão de algumas coisas. Então, ele começa abrindo mão, sei lá, da academia, aí ele abre mão dos finais de semana, e aí a empresa vai exigindo cada vez mais dele, o próprio trabalho vai exigindo cada vez mais dele, e ele vai abrindo mão de outras coisas, e aí em algum momento ele não consegue mais ter uma dieta saudável, não consegue mais almoçar regularmente em casa, e aí ele tem que trabalhar até um pouco mais tarde, porque ele não dá conta com todos os acúmulos, né, do próprio cargo dele, né? Ah, eu esqueci de falar que ele subiu de cargo, né? Ele subiu de cargo, agora ele ocupa um cargo de diretoria na empresa dele, né? E aí a empresa exige um pouquinho mais, né? Porque um diretor, ele realmente tem mais responsabilidades dentro da empresa. E o Eduardo vai caminhando ao longo do tempo e ele vai acumulando, né? Ele vai acumulando os ganhos, mas ele também vai acumulando as perdas, né? Na mochilinha que ele carrega nas costas dele, aí ao longo da vida dele. E aí, quando o Eduardo chega lá para os 40 anos, 40 e poucos anos, ele é um dos principais diretores da empresa, ele acumulou algumas coisas, ele acumulou mais dinheiro, ele acumulou conhecimento, né? Dentro da área dele profissional, ele acumulou mais trabalho também, né? E algumas outras coisas. Ele acumulou aí uns 12, 15 quilos, ele acumulou um pouco mais de colesterol, triglicérides, está com um pouquinho de diabetes, a glicemia dele está aí acima da média normal. André está dizendo que ela sente o próprio Eduardo. Ok, Andréia. Todos nós nos identificamos um pouquinho com isso, mais ou menos, mas todos nós acabamos nos identificando. E aí, ao longo aí, dos 40 e tantos anos, quando ele chega no final dos 40 e poucos anos, que ele vai olhar para a mochilinha dele, né, para dizer, para ver aí o que ele carregou, né, o que ele ganhou e perdeu, né, ao longo do tempo, e ele vai ver que ele acumulou na mochila dele ganhos e perdas, né? E ele vai ver que ele não tem mais a saúde que ele tinha, que ele não tem mais a alegria que ele tinha. Puxa, mas hoje ele é um dos principais diretores da empresa. O que ele fez ao longo desse tempo, que ele não está tão feliz como ele era lá quando ele tinha os 26, 27 anos dele. O que aconteceu ao longo da vida dele? O que ele carregou, né? O que ele carregou nessa mochila, o que ele carregou na história da vida dele. E nós não levamos só coisas materiais, nós levamos emoções, nós levamos sentimentos, nós levamos medos, nós carregamos raivas, nós carregamos uma história muito complexa, né? E aí, quando nós vamos ver, a nossa mochila está tão, mas tão pesada, que a gente fica arcado sobre ela, a gente não fica mais ereto, a gente não consegue mais ver o mundo, né? Com 360 graus, do tamanho que é o peso que a gente carrega. E aí, como é que a gente faz, né? O que o Eduardo pode fazer para poder aliviar essa mochila, né? Para poder reduzir um pouco, para poder caminhar de uma maneira melhor, né? Seja a nível de saúde, porque nós somos corpo, mente e consciência. E a gente pode ganhar nos 3 níveis da vida ou a gente pode perder nos 3 níveis. E nós sabemos que, embora a nossa consciência esteja aí no topo da pirâmide, né? Essa mente e esse corpo influenciam de uma maneira muito grande, muito dramática essa consciência. Claro que a consciência também influencia a mente e o corpo. A gente já fala sobre isso já já. Mas essa mente e esse corpo vão influenciar também essa consciência. E a felicidade tem a ver com plenitude. Se eu não estou pleno em todos os aspectos da minha vida, difícil, né, ter a experiência da felicidade. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque vocês já fazem a técnica da meditação transcendental, né? Vocês já desenvolvem um trabalho. Vocês já organizam a malinha de vocês todos os dias, 2 vezes por dia. Vocês fazem um trabalho no sentido de organizar, né? De deixar a vida de vocês mais leve, deixar essa fisiologia mais refinada, deixar essa fisiologia mais descansada, deixar essa mente mais ampla, mais plena, desfrutando mais de si mesma. Cada vez que nós sentamos, fechamos os olhos
começamos a nossa técnica da meditação transcendental, o que é que nós estamos fazendo em relação a essa mente e em relação a esse corpo? A nossa mente caminha naturalmente em direção a si mesma. E quando ela se experimenta, né, em sua plenitude 100%, nesse momento, né, da transcendência ou do nosso máximo repouso, a nossa mente experimenta plenitude. E no momento em que a nossa mente experimenta, estou em casa, agora tá legal, o nosso cérebro, o nosso corpo também experimentam isso de uma outra forma, né? A mente experimenta, estou em casa, estou plena. E o corpo? O corpo experimenta um nível de repouso tão profundo que lhe permite começar a descarregar a mochila. Então, na verdade, todas as experiências que nós vamos acumulando, e onde é que nós acumulamos essas experiências, esses excessos, né? Porque nós temos aí um limite. Nosso sistema nervoso é extremamente flexível. A nossa capacidade de experimentar é muito, muito grande. Márcio contou assim, olha, minha esposa carrega uma infinidade de roupa e ainda compra mais. É isso aí. Márcio, mulher tem essa coisa, né? Adora fazer uma comprinha, mas é verdade. Agora, imagina na vida da gente se a gente faz isso, né? Mas quando nós meditamos, o que nós fazemos de verdade, gente, nós começamos a descarregar a bagagem que não é necessária, tanto a nível físico como a nível mental. Então, quando nós começamos a descarregar, porque eu estava perguntando, onde que é a nossa mala? Cadê a mochila? Onde é que essas experiências estão guardadas? Que mochila é essa que eu carrego nas costas? Na verdade, a minha mochila, né, entre aspas, falando de forma metafórica, é o meu sistema nervoso. É no meu sistema nervoso que as minhas experiências ficam registradas. É no meu sistema nervoso que o acúmulo fica registrado. Vamos voltar lá para o Eduardo que eu falei, né? Vamos voltar lá para o Eduardo? Quando ele começou a encher a mochila dele de coisas, ele tinha uma mochila que era tranquilo de carregar, era razoável. E aí ele começou a acumular. Acumular o quê? Fadiga, excesso de informação, mais estímulos do que aquele que a mochila consegue carregar, ou do que aquele que o nosso sistema nervoso consegue experimentar. É uma balança muito justa. Se nós acumulamos mais experiências e menos repouso, é aqui que vai pesar. E aí, quando pesa aqui, nós começamos, e sobrecarrega, né? Nós começamos, nosso sistema nervoso entende que ele não dá mais conta e ele entrega para o corpo. E o corpo começa a somatizar. A palavra soma significa corpo. Quando eu somatizo, eu acrescento alguma coisa, eu dou alguma coisa a mais. Então, na verdade, a somatização desse excesso de estímulos, excesso de experiências que ficam registrados no nosso sistema nervoso é que vai formar, né, vai favorecer as famosas doenças psicossomáticas. E aí eu começo a ficar com coisas mais leves, uma pequena ansiedade, muitos pensamentos, um pouquinho de insônia, porque eu não consigo parar de pensar, e aí começa uma dorzinha de estômago, e aí eu tenho aí um pequeno refluxo, ou então alguma outra coisa numa outra região, né, da fisiologia, porque o nosso corpo, todos nós somos universos muito diferentes, e cada um de nós tem algum elemento da fisiologia que é mais sensível, né, que vai sofrer primeiro, ou que vai sofrer mais que os outros. E aí, se nós continuamos exagerando, nós vamos começar a criar dor. E a dor nem sempre é física, né? Mas nós vamos começar a criar algum desconforto nesse elemento, que é o elemento mais sensível da nossa fisiologia. E aí, nós vamos criar alguma doença, algum desconforto realmente físico. Porque mesmo quando nós falamos em depressão, quando nós falamos em pânico, isso é físico. Isso tem uma reação química no nosso corpo, ou provoca, né, uma reação química no nosso corpo. E essa é a nossa experiência, né, de carregar
carregar conosco ao longo da vida coisas desnecessárias. Nós não precisamos carregar conosco essas coisas desnecessárias. E aí, o que é que eu preciso fazer para começar a aliviar essa bagagem? Vejam, tem várias coisas que a gente pode fazer. Todos vocês já são meditantes, então a gente já medita. Uau, é 80% do caminho andado. De verdade. A meditação, ela está no topo da cadeia. Então, ela é a coisa mais importante. Nós meditamos. Quando nós meditamos, o que é que nós experimentamos? Mente experimenta transcendência, consciência pura. Experimenta a máxima, voltar para casa, que é a própria natureza dela, querer voltar para casa. Se eu dou chance, ela faz isso com maestria. Eu não preciso fazer mais nada, eu só preciso permitir que a natureza atue. Muito bem. Em relação à mente e o corpo, em função do descanso, né, do repouso profundo que ele ganha a habilidade de eliminar tensão e estresse. E ao eliminar tensão e estresse, o que vai acontecer? Ele começa a ficar mais equilibrado e se autorregula. O nosso sistema nervoso começa a se autorregular a partir de estar jogando fora, né, esse monte de coisa que não é necessária para a nossa caminhada. Então, quando a gente fala leve consigo somente o essencial, o que é que eu tenho que levar comigo ao longo da minha vida? Eu. Nada mais do que isso. Esse eu, não esse euzinho, né? Esse eu, consciência, esse eu maior. Quando eu medito, eu favoreço muito isso. Quando eu ouço meu Gandharva Veda, vejam, cheguei do meu trabalho super cansado. Tipo, sei lá, 7, 7h30 da noite. O dia foi cansativo, o trabalho foi estressante, o trânsito, então, nem se fala. E se choveu, pior, né? E chego em casa, cara, exaurido. E aí vou sentar para meditar. Ah, mas claro, se eu puder ouvir 5 minutinhos de Gandharva Veda, o que vai acontecer? Que é o que nós fazemos aqui, né? Já é de propósito para vocês terem experiência. Se eu tenho a possibilidade de ouvir meus 5 ou 10 minutinhos de Gandharva Veda antes de começar a minha meditação, o que eu fiz? Já comecei a preparar a minha fisiologia. O Gandharva Veda vai equilibrar esse meio ambiente que está à minha volta e também a minha fisiologia. Eu faço parte do meio ambiente. Eu ganho, o meio ambiente ganha. As pessoas que estão à minha volta, minha esposa, meu marido, meu irmão, meu pai, também vão estar ganhando quando eu coloco lá o meu Gandharva Veda 10 minutinhos, porque ele acalma o meio ambiente e eu junto. E aí, bom, já estou experimentando, né, um nível mais aquietado de consciência. E aí eu faço o meu pranayama, 5 minutinhos. E o que esse pranayama faz? Que benefícios que eu ganho com o pranayama? Melhora a oxigenação. Eu vou respirar de uma maneira polarizada, então eu vou pegar toda a minha fisiologia. Esse meu cérebro vai começar a receber mais oxigênio, a circulação sanguínea do cérebro melhora. Então, o que vai acontecer? Esta fisiologia, esse ser que é a Bernadette, já vai começar também a ganhar um pouco mais de repouso. Não é transcendência, mas já é um pouco mais de repouso. E aí eu fecho meus olhinhos e começo a minha meditação. Todo mundo concorda comigo que faz diferença depois de ouvir um Gandharva Veda de 5 ou 10 minutinhos e fazer um pranayama de mais 5 minutinhos? A hora que eu fecho os meus olhos e começo a minha meditação, é como se eu já conseguisse estar aí num nível mais aquietado. E aí sim, aí todo o processo vai começar a acontecer no sentido de ganha-ganha, né? Porque a mente experimenta esse nível muito grande e o corpo experimenta essa eliminação profunda de tensão e estresse, e é ganha-ganha o tempo todo. E aí, depois da minha meditação, se eu puder ouvir também uns 3 a 5 minutinhos de Samaveda, se eu puder descansar, deitar por 5 minutinhos, tudo isso vai fazer com que a balança se equilibre. E eu não vou estar só eliminando aquela fadiga do meu dia. Eu vou estar eliminando aquilo que eu fui acumulando. Eu não vou jogar fora só as pedras da mochila do dia, mas eu vou jogar fora também muita coisa que está lá atrás, que eu nem preciso saber o que é. Não é importante. O importante é eu ir ficando cada vez mais com o essencial.
Isso é a coisa mais importante quando eu falo em levar ou deixar. Então, o que eu queria deixar para vocês hoje, e aí eu tenho a próxima imagem, essa imagem eu até coloquei no nosso Instagram, deixa eu colocar para vocês, eu acho maravilhosa essa imagem, né? Essa tem a ver com leve consigo, somente o essencial. Eu comigo mesmo. Se eu tenho a capacidade de fazer isso, com certeza absoluta, eu vou conseguir desfrutar aqui, no presente, no meu dia a dia, das coisas boas. Eu vou conseguir desfrutar daquilo que eu ganho, do suor do meu trabalho. Eu vou conseguir desfrutar das pessoas que estão à minha volta. Eu vou conseguir estar mais presente no meu dia a dia, pelo simples fato de que eu estou comigo mesmo. Então, esse ser, esse nível mais refinado, né, da minha consciência, que é o meu próprio eu, vai estar aqui, na base do meu dia a dia. E a minha experiência é essa que vocês estão vendo nessa imagem, que é linda. Na verdade, isso aqui é uma imagem, uma foto que eu fiz, mas é um vídeo pequenininho de alguém pulando, né, e mergulhando no universo. Na hora que eu vi esse videozinho, eu falei, cara, é tudo que a gente experimenta. Eu falei, não, eu preciso de alguma maneira captar isso aqui e mostrar para o pessoal. Porque é isso, né? Nós saímos do campo relativo da vida quando nós fazemos a meditação e mergulhamos. Passamos pelos planetas, passamos pelas estrelas, passamos pelos pensamentos, passamos por um monte de coisa aqui, né, no nível inconsciente da mente, voltamos com o pensamento, no momento de eliminação de tensão e estresse, mas o mergulho nos leva nessa direção. E cada vez que eu sento, fecho os olhos e faço a minha meditação e mergulho, mesmo que eu tenha um sentimento, mas será que eu transcendi? Será que eu não transcendi? Não importa. Nós estamos treinando, nós estamos mergulhando e mergulhando e mergulhando e mergulhando. E quando nós fazemos isso, nós experimentamos esse mais e mais, esse universo novo, completamente novo de nós mesmos. Nós sempre vamos experimentar isso durante a nossa técnica da meditação transcendental. Então, não se preocupem se num primeiro momento parece que eu estou eliminando muita tensão, estresse, são muitos pensamentos que vêm, porque faz parte da técnica. E sabe por que faz parte da técnica, gente? Exatamente porque eu não controlo. Exatamente porque a técnica é natural. Se ela fosse uma técnica de controle, de concentração ou de atenção, o que ia acontecer? Não tem mergulho. Eu ia ficar aqui. Porque nós não mergulhamos de forma consciente, no sentido de que eu forço isso, de que eu vou nessa direção. Existe uma lei natural, né? Então, por exemplo, se eu for mergulhar no oceano, eu posso ter uma técnica para mergulhar no oceano. Vai melhorar meu mergulho? Vai. Mas quem me leva lá para baixo é a gravidade, é uma lei natural. Não sou eu. Quando eu pulo, o que eu faço é ir de encontro a uma lei natural chamada gravidade. E eu melhoro, eu tenho técnicas para melhorar a minha capacidade de ir de encontro a essa lei natural. O que nós fazemos na meditação transcendental é exatamente a mesma coisa. Nós vamos de encontro ao nosso próprio ser, quando nós mergulhamos em nós mesmos e transcendemos. E isso é natural, isso é lei natural. O que nós fazemos? Usamos uma técnica. Para quê? Favorecer essa lei natural. E aí é só experimentar. E este nível, né, essa imagem é maravilhosa, mas a experiência que a gente vê aqui nessa imagem, ela vai ficar cada vez mais clara e mais forte para a gente à medida que nós somos mais regulares. Então, ser regular, fazer a técnica 2 vezes por dia, que é simples, é fácil, mesmo que pareça chatinho algumas vezes, vai nos dar no final essa experiência. E é essa experiência que a gente quer, é essa experiência que a nossa mente quer, é essa experiência que a nossa consciência tanto almeja. Isso é consciência pura, é estar consigo mesmo. E aí, nós carregamos ao longo da vida, porque os estresses e as tensões vão sendo eliminados. Lembra que eu falei de consciência cósmica, né?
na aula da semana passada, quando é que eu experimento consciência cósmica? Quando que eu estou em consciência cósmica 100%? Porque a cada dia que eu medito, eu estou pensando um pouquinho dela, né? Mas quando que eu estou 100% em consciência cósmica? No momento em que não existe mais estresse, não existe mais marcas no meu sistema nervoso. Ele é tão flexível, ele está tão flexível que as experiências vêm e vão sem afetá-lo. Nós não ficamos mais presos à experiência, nós levamos conosco apenas o essencial. Em consciência cósmica, todos os estresses já foram eliminados e nós somos tão flexíveis que nós não acumulamos mais tensão e estresse. E o que nós fazemos hoje com a nossa técnica da meditação transcendental é exatamente trabalhar nesse sentido, treinar a nossa mente, o nosso corpo a ter essa experiência cada vez mais. E o processo é acumulativo. Então, se ele é acumulativo, eu ganho e ganho e ganho. E cada vez mais eu experimento, né, esse nível transcendental cósmico da vida, né? Esse nível de experiência do próprio cosmos. Essa é a nossa experiência a partir da regularidade 2 vezes por dia. Nós só precisamos disso. Tem algumas regrinhas aí que a gente coloca para vocês no curso, né? Então, tem algumas exceções, quando eu posso fazer uma terceira meditação, tem algumas exceções em relação a horários, e eu vou seguindo uma rotina, e se precisar abrir mão, né, usar alguma exceção, eu já conheço as exceções e eu posso, inclusive, usá-las. Mas o mais importante é permanecer no caminho, não sair do caminho, ter a habilidade cada vez mais de esvaziar, né, essa mala, de esvaziar essa mochila, de favorecer, limpar esse sistema nervoso e favorecer esse sistema nervoso a cada vez mais ganhar e não perder. Então, eu falei para vocês de Gandharva Veda, falei de Samaveda, porque é o que a gente experimenta aqui o tempo todo, né? Mas, por outro lado, nós também sabemos que mesmo dentro do programa da meditação transcendental, nós temos as técnicas avançadas, que é um direito de todos vocês. Se vocês quiserem fazer, sim. Se vocês também não quiserem fazer, meditem. Mas sejam regulares, né? Mas se eu quiser acelerar meu processo, eu posso fazer as técnicas avançadas. Se eu quiser acelerar mais ainda meu processo, eu posso fazer minha técnica de CIDS. Inclusive, está acontecendo agora, nesse momento, uma técnica de CIDS aqui em São Paulo, no Brasil, em alguns lugares. São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Campinas e Curitiba, né? Nós estamos tendo o curso que começou a semana passada, de CIDS, né? Nós estamos com 70 ou 71 pessoas já fazendo o curso. Está sendo muito legal, está muito interessante. Depois eu vou pedir para eles, em algum momento, virem para uma aula como essa nossa, contar um pouquinho da experiência deles para a gente, tá? Do pessoal que está fazendo o curso agora. Só para vocês verem, né, como é que as pessoas se sentem, experimentem. Oi, Samuel. Vanessa? Oi, Vanessa. Ok. Gente, a Vanessa, alguns de vocês conhecem ela, você é de São Paulo, nem todos vocês aqui são de São Paulo, mas quem é de São Paulo conhece a Vanessa, ela trabalhou muito tempo com a gente, está trabalhando neste momento com a gente no curso de CIDS. Então, eu vou fazer o spoiler aqui, Vanessa. Então, nós começamos esse curso de CIDS agora, semana passada. O residencial, a parte do voo iógico, né, desse curso de CIDS vai acontecer no comecinho de abril. Então, no mês de março, nós vamos estar de novo fazendo os 3 blocos que nós estamos fazendo agora. Nós vamos repetir, vamos terminar esse bloco na segunda semana de fevereiro, e na segunda semana de março, nós começamos novamente o primeiro, segundo e terceiro bloco, e aí o residencial vai acontecer em abril com toda essa turma. Nós queremos ter, no mínimo, 100 pessoas. Já temos uma turma que começou em dezembro ou novembro, essa turma de janeiro, e aí nós queremos, então, fechar, né, fazer mais um grupo. Tem muitas pessoas interessadas ainda que não conseguiram participar agora por uma questão de tempo, de horário e tudo mais. A Vanessa colocou aqui para vocês, gente, que se alguém de vocês estiver interessado no curso, é só falar com ela, e ela colocou o telefone dela aqui, 94399-5387, é só entrar aqui no chat, e aí vocês vão ter a informação dela, tá? O telefone dela. Muito bem. Tá ok, obrigada, Vanessa. Então, na verdade, o que eu queria dizer para vocês é,
eu podia contar a história do Eduardo de uma forma diferente, né? Então, vamos lá. O Eduardo, um rapaz de 26, 27 anos, muito, muito inteligente, indo muito bem no trabalho dele, e tão bem que o convidam, né? A diretoria convida ele para um cargo de vice-diretor, um cargo intermediário, em função do desempenho dele, um cara inteligente, um cara dedicado. E aí o Eduardo aceita, mas ele coloca algumas condições. Ele diz, olha, eu aceito, gostaria muito de trabalhar com vocês, de poder fazer alguma coisa a mais, né, assumir essa diretoria, mas eu tenho uma rotina de vida, e essa rotina de vida não me permite trabalhar de sábado e domingo, não me permite trabalhar depois das 8 da noite, etc. e tal. E aí ele caminha ao longo da vida dele, continuando a crescer, porque aí se ele consegue dormir bem, se ele consegue comer bem, se ele consegue ter uma atividade física, o que vai acontecer com essa memória dele? Vai ficar melhor. O que vai acontecer com a saúde dele? Vai ficar melhor. E ele medita, esqueci de falar para vocês, gente, ele medita, né? E aí o que vai acontecer? Ele vai chegar lá nos 45 anos na diretoria. Muito melhor, porque aquele Eduardo doente, aquela diretoria já está pensando em como se desfazer dele, porque ele está faltando, ele passou por cirurgia já, colocou uma ponte safena, já não rende mais como rendia antes. Esse Eduardo aqui, não. Esse Eduardo aqui, ele está mais inteligente, ele é muito criativo, é um cara focado, é um cara que está exercendo, né, um papel dentro da diretoria que até assusta alguns, de tão bem que ele está indo. E é um cara que está o tempo todo com um sorriso no rosto. A gente vê que ele é feliz. Não podia ser essa história, gente? Podia, né? Em vez de ser aquela história triste, podia ser uma história de sucesso em todos os aspectos da vida. Este Eduardo conseguiu deixar para trás o que não interessava e ficar somente com o essencial. É isso, né? Essa é a mensagem para vocês hoje, né? Eu fiquei apaixonada quando eu vi essa imagem e falei, não, eu preciso falar sobre isso. Por isso, hoje, eu trouxe como tema para a gente, né? Essa questão da gente levar só o essencial ao longo da nossa vida. Então, é um momento legal para a gente refletir um pouquinho do que a gente está carregando, né? Na nossa mochila, ver o que a gente pode abrir mão. Do que eu posso abrir mão? De forma consciente, eu posso realmente abrir mão, né? Aqui na atividade, no meu dia a dia. Mas o que eu posso abrir mão sem precisar estar sofrendo para isso? Sem precisar estar me preocupando com isso? Meditem regularmente. Se vocês fizerem a técnica da meditação de vocês regular, se vocês acrescentarem essas ferramentas que a gente vai dando para vocês ao longo do tempo, seja Gandharva, seja o Pranayama, seja as asanas, quem já fez de vocês residencial conhece as asanas. Eu vou ver se eu consigo fazer vamos dizer, um sábado, alguma coisa assim na sede, para a gente voltar de novo a aprender asanas, quem não sabe. Então, as asanas, Gandharva Veda, o Samaveda, é muito bom para dormir o Samaveda, gente. A gente ouvir o Samaveda à noite, já com os olhinhos fechados, deitado na cama, 5 minutinhos, antes de dormir, até 10 minutinhos, não tem problema nenhum. Isso ajuda o nosso sono, favorece o nosso sono. Os 40 aspectos do Veda, né? Por isso você, aí teria que ter o aplicativo mesmo. Você teria que entrar no Maharishi Veda, ir lá, baixar o aplicativo e ter esse aplicativo com vocês. Mas ouvir os 40 aspectos do Veda melhora alguns aspectos fisiológicos. Se eu tiver com um probleminha qualquer fisiológico, eu vou estar aí com os 40 aspectos dando uma equilibrada na fisiologia. Então, os 40 aspectos do Veda, as técnicas avançadas, vejam, ferramentas para vocês não faltam. A não ser que você não queira, mas se você quiser, não falta. As técnicas avançadas, elas trazem muito para a gente, cada técnica vai trazer para a gente adicionar, vamos dizer assim, num aspecto da vida, o próprio curso de CIDS, que é a técnica mais avançada de todas. Então, tudo isso, e depois, professor, todos vocês estão convidados a serem professores, mas tudo isso, gente, acrescenta, tudo isso nos auxilia, né, nessa caminhada a ficar só com o essencial. Porque quando nós estamos mais equilibrados, sistema nervoso funciona direitinho, cérebro mais coerente, mais organizado, essa consciência mais expandida, mais desperta,
a nossa relação aqui fora com a vida fica completamente diferente. O nosso prazer de estar vivo, né, de estar nesse planetinha neste momento, por mais problemas que estejam acontecendo lá fora, é diferente. Então, eu não tenho que sofrer, não tenho, eu não preciso, se eu não quiser. Eu só vou sofrer se eu desejar, mas se eu não quiser, eu não preciso. Eu posso fazer da minha vida alguma coisa muito prazerosa. Eu posso passar por este momento planetário, por esse planeta, e sair daqui para a próxima muito bem e muito feliz, né? Então, deixa eu ver, tem alguma coisa aqui no chat, deixa eu ver o que é. Ok, a Ângela está perguntando se tem previsão de cursos avançados. Tem sim, Ângela. Eu não me lembro se é fevereiro ou março. Vocês vão receber. E eu vou falar com vocês também aqui, tá? Quando nós tivermos agora os nossos encontros, eu vou anunciando para vocês. Eu esqueci de falar, tem também os residenciais, né, gente? Todo mundo aqui conhece residencial. O que é um residencial? Vou falar bem rapidinho, porque muitos de vocês já conhecem. Residencial é um fim de semana. Pensem num spa, onde eu ganho tudo e fico lá, né, só ganhando. Então, residencial é mais ou menos por aí, tá? No residencial, é um final de semana, eu passo dentro de um hotel, normalmente nós fazemos na pousada de São Roque, no Arco-Íris, quem já foi conhece, é maravilhoso. A comida de lá é assim, de cair o queixo, tão gostosa, mas enfim. E aí nós vamos no final de semana para lá, chegamos na sexta, ficamos sábado e domingo. Aprendemos asanas, se nós não sabemos asanas ainda, fazemos pranayama, meditamos juntos, fazemos uma carga diferente, um tempo, não um tempo, é sempre 20 minutos, mas nós fazemos uma composição diferente da meditação, ou seja, nós temos aí uma pequena overdose de meditação muito bem-vinda, assistimos vídeos, temos aulas, tiramos dúvidas, e fazemos um programa super especial de meditação transcendental. Saímos no domingo, né, voltamos para casa no domingo, com a bateria toda recarregada, super relaxados, né, super descansados. E isso, para quem já fez, eu também precisaria ter aí depoimentos disso, mas para quem já fez, né, o que o pessoal traz é, cara, a gente volta diferente na segunda-feira para a nossa vida. Né? Alguma coisa a gente ganha. Claro, a gente acelera muito o processo dentro de um residencial, e em fevereiro vai acontecer um residencial. Então, é assim, a gente dá para vocês tudo o que a gente pode dar. Nós temos nossa aula online, vocês têm a possibilidade de fazer residencial, técnica avançada, já eu vou anunciar, eu sou professora de técnica avançada, então eu vou estar com vocês na técnica avançada, junto com a Janine e o Richard, em São Paulo. Nos outros estados, nós temos outros professores também que dão técnica avançada. Nós temos o curso de CIDES, que está acontecendo em alguns lugares do país, alguns pontos do país. Ah, mas Bernadette, eu sou, sei lá, eu sou de Manaus. E aí, como é que eu faço? Manaus, eu não tenho professor lá, Manaus, como é que eu vou fazer um curso de CIDES lá se não tem professor permanente lá, né? Fácil. Aí é um trabalho de vocês. Isso aconteceu em BH agora, tá? O que aconteceu? Eu tinha 2 pessoas, 2 meditantes de Belo Horizonte, que queriam fazer o curso de CIDES, e nós não tínhamos turma, não conseguimos fechar a turma de curso de CIDES em Belo Horizonte, porque nós precisamos no mínimo 10 pessoas. Isso para Belo Horizonte, que é mais perto. Se for Manaus, é um pouco mais longe, nós precisamos de mais alunos. E o que eles fizeram? Eles começaram a entrar, né, na corrente, conversar com todos os meditantes de Belo Horizonte, fecharam um grupo, e aí nós conseguimos mandar um professor para eles lá, e eles estão tendo o curso de CIDES em Belo Horizonte, essa primeira fase, né? Então, é só desejar. Vocês não têm ideia do quanto vocês são poderosos. Desejou, consegue. Porque nós somos muito poderosos quando nós somos regulares na técnica. Isso é viver de acordo com a lei natural. Eu vou de acordo com a lei natural, eu ganho também o benefício da própria lei natural. E é assim que a nossa vida funciona, e é assim que a gente pode realmente ser mais feliz, né? Porque, afinal de contas, a gente está aqui para ser feliz. Tá ok, gente? Muito bom. Ah, Vera, obrigada, viu? Então, o curso avançado já te fala. Deixa eu falar só uma outra coisa para vocês. Muito importante. A partir da semana que vem, a nossa aula online não será mais às terças-feiras.
será às quartas-feiras, no mesmo horário, 19h30. Nós vamos mudar só o dia, de terça para quarta-feira, tá? E quem é de São Paulo também já fica o recado, nós não teremos mais as coletivas, né? As aulas de acompanhamento da sede de Ibirapuera não acontecerão mais, mas nós teremos as aulas de acompanhamento coletivas no sábado, e nós queremos fazer uma coisa mais especial. Então, a partir de fevereiro, vai ficar aí um pouco diferente a nossa programação no Ibirapuera. O resto do Brasil continua igual. Se mudar alguma coisa, o professor vai estar falando com vocês. Mas no caso do Ibirapuera, a gente já sabe que de quarta-feira não tem mais o encontro pessoal, mas nós temos a aula online nas quartas-feiras. Nós vamos ter a aula online com alguns professores, então vai ter quarta-feira que seria eu que estarei com vocês, tem quarta-feira que vai ser o professor Mário, professora Eliana, o outro professor Mário, enfim. Nós vamos estar revezando, e na medida do possível, nós teremos 2 dias por semana de aula online, onde nós estaremos meditando juntos. Essa aula é bacana, né? A gente fala bastante coisa para vocês, a gente troca, vocês podem perguntar o que vocês quiserem, e a gente responde para vocês. Mas uma outra coisa bem importante, o mais importante desse nosso encontro, é exatamente aquele tempinho que ninguém fala nada, que nós estamos em silêncio meditando. Cada um na sua casa, mas vocês não têm ideia de quanto é poderoso esse elo, essa corrente que a gente cria quando nós estamos cada um na nossa casa meditando no mesmo horário. Essa é a parte mais importante, ok? Então, vamos lá, Eduardo. Ok, ser um Eduardo novo. Todos nós queremos ser o Eduardo novo, né? Diogo. Uhum. Ah, ok. Você conhece meus vídeos do YouTube? Muito bom. Quem? Diogo. Ok. Então, sim, eu tenho vários vídeos no YouTube, tenho produzido bastante vídeos. Nós temos também, agora eu vou passar para vocês aqui de baixo, para vocês verem aqui. Nós temos também o nosso Instagram. Eduardo, agita Brasília. Brasília está precisando de curso de CIDS. Dá uma agitada aí. Para fazer o curso de CIDS, gente, vocês têm que estar, no mínimo, meditando regularmente há 2 meses, tá? Então, agita Brasília, que Brasília está muito quietinha, muito paradinha, e Brasília tem uma turma muito bacana de meditantes. A professora Maria José é maravilhosa, então vamos agitar Brasília. E, gente, olha só, o nosso Instagram é esse. Aqui tem o meu também, se vocês quiserem. Tem o Facebook, tem o YouTube. O YouTube tem vários vídeos, eu tenho vários temas que eu fui desenvolvendo, não só eu, tem outros professores lá também, tá? Se vocês entrarem no canal da Meditação Transcendental Oficial, vocês vão ver vários, tem vídeos de Maharishi traduzidos para português, tem vídeos de pesquisadores nossos, né, de cientistas traduzidos para português, tem vídeos meus, tem vídeos de outros professores. Eu vou começar a fazer vídeos agora sobre Ayurveda. Para quem é antigo, sabe que eu fiquei quase 2 meses praticamente fora, né? E depois já veio o Natal e tal, eu fiquei fora. Porque eu fui fazer um curso de especialização em Ayurveda, estou, inclusive, atendendo. Se vocês forem de São Paulo e quiserem marcar consulta, pode marcar, que eu estou atendendo já a consulta. E eu vou começar a fazer alguns vídeos com dicas, falando, explicando um pouquinho o que é Ayurveda. Então, daqui a pouquinho a gente vai ter no YouTube, vai ter no Instagram, vídeos sobre Ayurveda também, né? E também vai ter no nosso Instagram, tem o Meditação Transcendental Oficial, mas também tem o Espaço Bem-Estar, que agora vai mudar para Espaço Ayurveda Maharishi, que é o nosso Instagram do Ayurveda. E a gente vai começar a colocar material lá, tá? O nosso site também tem bastante vídeos, tem bastante material. Se vocês tiverem um assunto, Bernadette, olha só, eu gostaria muito de um vídeo sobre este tema, relacionado com a meditação transcendental, ou com as nossas experiências. Me deem o título, me deem o tema, e a gente vai desenvolver para vocês também, tá? Então é isso, gente, já estou no horário. Eu queria agradecer a presença de vocês. A semana que vem eu não estarei com vocês, será um outro professor. Não sei exatamente quem ainda, mas vai ser um outro professor, porque eu estou em curso também a semana que vem, né? Mas na outra semana eu já estou de volta, tá bom? Então, um beijo grande para vocês. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Gente, façam aqui no chat. Vou dar mais um minutinho para vocês, se tiver alguma pergunta, ou se vocês quiserem colocar alguma apreciação, alguma ideia, alguma coisa.
De qualquer forma, gente, quando vocês entrarem no Instagram, tem lá aquela parte do Instagram que a gente pode conversar, né? Que fica no privado. Então, também vocês podem levar o Instagram para a gente. Vocês têm aqui o meu telefone, que é o meu WhatsApp, então vocês também podem falar a hora que vocês precisarem comigo no WhatsApp. Eu vou estar sempre disponível para vocês, sempre, tá? Nem sempre eu consigo responder na hora, porque eu vejo no WhatsApp 2, 3 vezes por dia no máximo, mas a hora que o WhatsApp tiver, que eu tiver com o WhatsApp, com certeza, a hora que eu entrar, eu respondo para vocês, viu? Tem aqui. Isso, obrigado. Eu sou meio ruinzinha de nomes, viu? Essas coisas de internet, eu faço, mas eu não sei nada. A Vanessa está dizendo aqui que é no direct do Instagram. Então, se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês podem falar comigo pelo direct do Instagram. É só colocar, quero falar com a Bernadette, você coloca a pergunta, eles me passam. Nem sempre eu que abro o direct. Mas o meu WhatsApp sou eu que abro, então pode falar comigo também no WhatsApp, tá? E eu vou estar aqui sempre disponível para vocês, tá ok? Então, eu queria deixar um beijo grande para vocês. Até a semana que vem. Com certeza será um professor maravilhoso que vai dar aula. Com certeza será um tema super atraente. Se for a Eliana, ela fala muito sobre neurociência, ela fala sobre a questão neurológica, cérebro, como é que a gente organiza nosso cérebro, etc. Vocês vão amar a aula com ela. Ela fala muito sobre sono também. Ela tem palestras maravilhosas sobre sono. Ela é especialista nisso, faz pós-graduação nisso. Então, ela também dá aulas muito boas. Se for o Mário também, vocês vão gostar. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá bom? Obrigada, Diogo. Muito obrigada pelo encantamento. Eu que estou sempre muito encantada de falar com vocês. Eternamente encantada. Eu adoro falar com vocês, tá bom? Beijo grande, gente. Eu vejo vocês, então, a semana que vem, através do seu professor, mas depois a gente se fala também aí pelo nosso Instagram, se for o caso, tá? Gente, entre no Instagram, se afiliem no Instagram, curtam, é importante vocês curtirem, comentarem, porque a gente consegue trazer mais pessoas para conhecerem a meditação transcendental, e isso é muito importante. A gente só está ajudando as pessoas, isso é maravilhoso. Beijo, gente. Até a semana. Tchau.